Essa é uma videoaula sobre deduções e acarretamentos e ela acontece numa conversa com o capítulo 4 do livro do Kerker, de semântica, que é o livro que a gente está trabalhando. Ela, em particular, conversa com os exercícios do 4.5 em diante, né, que são exercícios sobre deduções e acarretamentos, né? Tá. As deduções, os acarretamentos, são raciocínios que a gente faz, mesmo que a gente não saiba que a gente faz, mesmo que a gente não saiba como a gente faz esses raciocínios, tá? A minha sentença morte dessa videoaula vai ser essa sentença em 1. Se isso é uma obra de arte, eu sou um mico de circo. O falante que diz isso, que profere uma sentença como essa, ele veicula que isso não é uma obra de arte. Então, como que ele transmite essa informação? Como é que nós entendemos que essa informação, que ele falou essa informação, que ele transmitiu essa informação? Essa é a pergunta que vai estar por trás do que a gente vai falar aqui hoje, né? Eu vou começar então falando sobre os conectivos, porque o conectivo que a gente tem ali, nós temos um conectivo, se então ali, né, na nossa sentença morte, né? E os conectivos, eles são partículas, expressões, morfemas que unem duas sentenças, né? Na verdade, os conectivos como e o ou, a gente sabe que não é só a sentença que eles unem, eles podem unir nomes, verbos, né? Mas aqui a gente vai falar sobre sentenças. Então, esse é um exemplo que está discutido na introdução do meu livro, que é uma introdução à semântica. Então, aposentadoria, 60 anos de idade e 30 anos de contribuição, P, 60 anos de idade ou 30 anos de contribuição. E a pergunta é qual você prefere A ou você prefere B? Veja, a gente está falando sobre o significado, o sentido de coisas como E e O. Ou, o que significa um E, o que significa um OU? Então, depende, né? Se você é quem vai se aposentar, a melhor escolha é a B. Mas se é você que vai pagar a aposentadoria, a sua melhor escolha é a A. Por quê? Então, vamos pensar um pouco sobre o significado do E e do OU, desses dois conectivos. Vamos começar com o E. Então, eu coloquei ali P e Q. P e Q são duas sentenças quaisquer. Por quê? O significado do E não depende do significado do P e do Q. Tanto faz o que você tiver ali, vai ser sempre o mesmo significado. O E sempre vai ter o mesmo significado. E qual é o significado do E? O significado do E é que as duas coisas são verdadeiras. Então, P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Veja que ele só é verdadeiro na primeira linha da nossa tabela de verdade, em que o P é verdadeiro e o Q é verdadeiro. Tabelas de verdade, elas analisam todas as possibilidades que a gente tem. Então, veja, o P tem duas possibilidades, ou ele é verdadeiro ou ele é falso. O Q tem duas possibilidades, ou ele é verdadeiro ou ele é falso. 2 por 2, 4. A gente tem 4 possibilidades, né? Então, ali a tabela, ela estuda, vamos dizer, ela apresenta o estudo de todas as possibilidades que a gente tem para um E. E só vai ser verdadeiro em uma situação, a situação em que P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Veja que isso é diferente do OU, né? Em 2 a gente tem um OU, né? Eu esqueci de falar, mas vou falar agora. O E a gente normalmente representa, ou uma representação lógica do E é esse símbolo. Uma representação lógica do OU é esse símbolo. E veja, no OU a gente já tem muito mais possibilidades, né? Muito mais situações em que é verdadeiro, né? Então, se você tem 60 anos e você contribuiu 30 anos, você vai se aposentar. Mas se você tem 60 anos e não contribuiu 30 anos, você também vai se aposentar. E se você não tem 60 anos, mas você contribuiu 30 anos, você também vai se aposentar. Você só não vai se aposentar se você não tiver 60 anos e não tiver 30 anos de contribuição, né? Então, veja que aqui você tem mais chance de se aposentar do que com o E. Com o E você tem menos chance, porque você tem necessariamente que ter as duas coisas, ok? Tá bom.
Aonde que a gente tem mais informação? Isso é interessante depois quando a gente for pensar na pragmática e no significado pragmático, né? Quando vocês fizerem pragmática. Veja, com o E eu só tenho uma situação em que ela é verdadeira, que é quando tem as duas coisas. Já no ou, o ou é verdadeiro em 3 situações no mundo diferentes. Então, veja bem, presta atenção. Eu sei mais quando eu tenho menos possibilidades no mundo. Então, eu sei mais com o E do que eu sei com o ou. Né? O E dá mais informação do que o ou. Pensa sobre alguns alunos saíram e todos os alunos saíram. Depois a gente conversa em aula sobre isso. Qual dá mais informação, qual dá menos. Tá, a ideia é que a gente está sempre buscando informação. A nossa mente está sempre tentando pegar informação. E se a gente fala uma coisa que não tem nada de informação, tipo uma contradição, não tem nenhuma informação, ou, por exemplo, João é e não é brasileiro, né? Ou João é brasileiro, ou João não é brasileiro. Então, se eu falo João é e não é brasileiro, é uma contradição, não pode ser, ela é sempre falsa. Por que o falante falou um negócio que é óbvio que é sempre falso, que a gente sabe que é sempre falso? Aí a gente vai ter as implicaturas. Então, essa relação de raciocínio com as implicaturas pragmáticas é bem importante, como vocês vão ver na pragmática. E é bem importante para a semântica também, obviamente. E agora eu vou falar mais especificamente da implicação material, porque a implicação material, ela é a mais chatinha da gente entender, porque não corresponde à semântica do C, das línguas naturais. O C das línguas naturais é mais amplo, vamos dizer, do que o C da implicação. Né? O C da implicação é um subcaso do C das línguas naturais. Né? Agora, vamos pensar se a gente tem acarretamento nessa situação de 1 e 2 serem verdadeiras. Então, essas são as premissas. Né? Será que C3, né, é uma consequência de 1 e 2? É o tipo de exercício que apareceu nos exercícios 4, 5, 6 e 7 do Kerker, né? Então, você supõe que 2 sentenças ou 3 sentenças, um conjunto de sentenças é verdadeiro, que é a sua premissa, pode ser uma sentença só também, né? Óbvio, né? Uma ou mais sentenças são as premissas, você considera essas sentenças como verdadeiras e você avalia se uma outra é uma necessidade lógica, se ela tem que ser verdadeira a partir daquelas duas. Então, vamos analisar assim, o caso de 1 e 2. Né? 1 e 2, 1 diz pra gente que alfa implica beta é verdadeira. Então, ela é verdadeira. Então, significa que nós temos 3 linhas ali, A1, A3 e A4. Porque alfa implica beta só é falso se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. É a única situação. Então, ela é verdadeira nas outras todas. Mas a segunda diz pra gente que alfa é verdadeiro. Então, agora a gente só sobrou com 2 casos, né? A primeira e a segunda linha. Veja, a segunda linha é falsa, já está excluído, porque a gente já sabe que a implicação é verdadeira. Sobramos com a primeira linha, então, não tem outro jeito, o que tem que ser verdadeiro, então, beta é verdadeiro. Isso, então, é uma relação de acarretamento verdadeira e muito importante para as pesquisas em ciência. Né? A gente usa muito esse tipo de raciocínio, ele ganhou um nome, ele se chama modus ponens. Agora vamos ver um outro. É um acarretamento? Então, eu tenho alfa implica beta. Eu tenho não beta. Será que não alfa é o caso? Né? E aí, se você fizer as contas, você vai ver que é o caso, não tem outro jeito. Então, se você tem alfa implica beta e você tem não beta, você tem necessariamente não alfa. Veja que é esse o raciocínio que está por trás da nossa sentença mote. Se isso é uma obra de arte, eu sou um mico de circo, suponha que isso é verdadeiro, né? Eu não sou um mico de circo, é verdadeiro, eu não sou, né? Se conclui que isso não é uma obra de arte. Bem legal, né? E muito interessante. Então, a gente está raciocinando com a implicação material, com a tabela de verdade, mesmo que a gente não tenha a menor noção que a gente está fazendo isso. Esse também é um outro raciocínio muito importante na ciência, ele ganhou um nome, ele se chama modus tollens. Muito bom. E as línguas naturais? Veja, você tem alguma preferência por 1 e 2? 1. Se o Brasil estivesse na África, seríamos um país africano. 2. Se o Brasil estivesse na África, não seríamos um país africano. A minha intuição é que 1 é verdadeiro e 2 é falso.
Por quê? Né? Ou qual é a sua intuição sobre a sentença? E nota que se a gente pensa que o C a condicional material, a condição material, a gente é obrigado a dizer que essas duas sentenças são verdadeiras. Por quê? De um antecedente falso, qualquer coisa se segue. Então, uma vez que você tem um antecedente falso, o resto se segue. Vou voltar lá na nossa tabelinha, veja, se o P é falso, é zero, se o antecedente é falso, tanto faz se o que é verdadeiro ou falso, a implicação vai ser verdadeira. Isso significa que 1 e 2 são verdadeiras. Né? Isso não é a nossa intuição de falantes, né? Não é como a gente está interpretando o C. Ou seja, o C nas línguas naturais não tem exatamente o mesmo significado do que a flechinha da implicação material. O que não quer dizer que a implicação material não esteja presente nas línguas naturais, nós já vimos que está, né? Muito bom. Eu coloquei aqui uma referência que é a referência sobre a semântica do C nas línguas naturais, que é a professora Angélica Kratzer. Ela já teve aqui, eu coloquei um vídeo que está lá no NEG, que foi de 2 anos atrás, quando ela esteve aqui, e ela proferiu essa palestra que se chama Where Does Modality Come From? E a ideia é que essas sentenças condicionais, com C nas línguas naturais, são modais, são sentenças modalizadas. Tá? Muito para dizer sobre isso, bem interessante, e eu espero que vocês tenham se divertido com essa videoaula. Vamos ver se gravou.